questão do Vasco, de outras sondagens que apareceram, realmente foi verdade. Apareceu alguns clubes, contrataram diretamente os meus agentes. Ô, gente, Pedrinho, não dá pra ver essa situação aí, não? Eu sei que o papel colorido tá curto, não tá fácil pra ninguém, né? A cartela de ovos, 30 conto, 30 conto. Então eu sei que não tá fácil, mas olha, esse aí tem condições de ajudar o Vasco esse ano, cara. Bom jogador. E olha só, família, não é uma questão de ser emocionado, não é nenhum craque, não é nenhum craque. Mas em terra de vascaíno, que Lloyd Augusto é artista, Vitor Sá ganha o Oscar. Ganha o Oscar, família vascaína. Tem condições de ajudar o Vasco. A gente vai destacar aqui esse nome porque ele deu uma entrevista ontem, né, para Lance TV, falando dessa possibilidade de jogar no Vasco, já que o Vasco tentou a contratação dele em janeiro. E ele quer sim voltar a atuar no Brasil, jogar aqui no Rio de Janeiro por causa do filho dele. Por isso que eu tô falando aqui. Dá não pra fazer um catacata aí, juntar um papel. Ó, bom jogador. Vamos falar aqui sobre ele. Não somente dele, família, como também do Rafael Tolói. Me parece que o Vasco tentou a contratação desse zagueiro na segunda janela, né, de 2024, e nesse momento está livre no mercado. E por que eu estou falando aqui do Rafael Tolói? Porque tem uma galera que cobre o Santos, falou, né, levantou essa possibilidade dele jogar lá no Santos e que o Vasco também estava tentando a contratação desse atleta. Vamos destacar aqui também um goleiro, porque a mídia colombiana, né, falou que o Vasco está tentando a contratação do goleiro que joga por lá. Vamos destacar aqui também e muito mais nesse vídeo, família vascaína, tem muita resenha. Mas antes, aquela moral aqui para o Tiagão. Se não for inscrito no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos seguir a nossa resenha e rapidamente destacar aqui uma matéria do GE muito interessante, né, família? Porque assim, a gente vem batendo nessa tecla e eu tenho certeza que a maioria concorda da fragilidade física do Vasco. Mas olha só, sem rodar elenco, Vasco domina ranking dos jogadores com mais minutos em campo na temporada. E adivinha quem mais jogou? João Vitor. Em segundo, Lucas Piton. Então, assim, família, é uma dificuldade que o Vasco tem, e aí, assim, por isso que a galera cobra demais o Pedrinho, e eu não vou julgar ele, não, e não é uma questão de passar pano, não, tá? Porque, assim, no início do ano, eu também tinha essa ideia que o elenco do Vasco era um elenco interessante, tá? Por quê? Porque você tinha ali opções no meio campo, Paulinho, Jair, Hugo Moura, Tietê, Matheus Carvalho, Payet, Coutinho, imaginando que todo mundo vai performar, tá? Falei o quê? 7 opções, né? E aí no comando de ataque, depois que chegou, beleza, Nuno Moreira, Garré, Lloyd, eu não sabia que o Lloyd era tão 22 assim, mas você contava ali, né, com o Adson também, a gente esperava o Adson melhor fisicamente, a defesa, né, tava também na cabeça que seria melhor do que Léo e Maicon e tudo mais, então também pensei que o elenco do Vasco não era terrível, né? Não, repito aqui, para brigar na parte de cima da tabela, nada disso, mas para fazer um campeonato brasileiro tranquilo e sonhar à espera de um milagre. Tom Hanks, né, na Copa Sul-Americana ou na Copa do Brasil. Só que realmente eu mudei de opinião e acho que o Vasco tem um time titular para não passar sufoco no Campeonato Brasileiro, porque realmente os jogadores não estão contribuindo. Todos esses que eu falei aqui, né, Paulinho, Adson, entre outros, não conseguem ajudar. Então eu mudei a minha opinião. Mas é por isso que a galera bate muito nessa declaração do Pedrinho, foi lá no canal do Joel Silva falando que o Vasco está entre os 8, né, melhores elencos do Brasil, e não está, né? Isso é uma verdade. E o Vasco tem muita dificuldade nesse sentido. Não roda o elenco. O Carille só foi fazer isso lá contra o Corinthians, né, que poupou 8 jogadores e tomou uma porrada de 4, uma fubazada. O Carille também, uma loucura de jogar lá contra o Corinthians e não fechar o time, buscar os contra-ataques, sabe? Tudo errado, tudo dá errado no Vasco. Mas a gente tá chegando aí, né, para uma próxima janela. E assim, o Vasco tem que buscar jogadores, e nesse período também o Diniz tem que tentar, né, entender, conhecer os jogadores. Ele fala isso na coletiva o tempo todo, né? Lloyd, Garré, a base. A gente vai destacar aqui uma informação agora do GE também para tentar rodar esse elenco. E claro, principalmente na Copa do Brasil e na Sul-Americana, porque nesse momento, é claro, a gente tem que priorizar o Campeonato Brasileiro, porque a nossa situação, ela não é nada fácil. Seguindo aqui, família, a nossa resenha, e vai muito nesse sentido também, tá aí, ó, 7 jogadores da base estão sendo reintegrados nesta semana aos profissionais. Felipe Gabriel, Paulinho, Lincoln, Elder, Zucarello, GB e Ramon Rick são os primeiros reforços do Vasco para esse segundo semestre. Não sei nem se dá para pontuar assim, né?
porque a gente não sabe se vai continuar, vai seguir nos profissionais. Família, eu não acompanho muito a base, né? Eu sei aqui que são jogadores que têm muito potencial. Paulinho é bom jogador, né? O Lincoln é bom zagueiro, o Elder me chamou a atenção na Copa São Paulo, gostei muito, volante de muito recurso, muita qualidade, ele tem um bom passe longo, né? Tem uma boa visão de jogos. O Carelo a gente já conhece um pouco mais, porque teve algumas oportunidades no profissional esse ano, e o GB também, Ramon Rick, eu não conheço, família. Assim, eu acho que são jogadores, família, principalmente aqui o GB, que pode ter mais oportunidades, tá? Porque né, a gente fica com essa questão do Verratti não sair de jeito nenhum. E assim, eu acho que o Diniz ele tem que buscar soluções, sabe? O Verratti tem algumas partidas que não consegue contribuir, na minha visão, principalmente em jogos dentro de casa, fora de casa, onde o adversário domina mais o jogo, né? Tá mais adaptado ao gramado, torcida, apoiando, então geralmente tem mais o controle da partida e é um Vasco correndo atrás, né? E aí o Verratti tem muita dificuldade nesse sentido. Claro que a gente espera, dentro desse período que o Diniz vai ter, dar mais personalidade pro Vasco jogando fora de casa e o Vasco não sofrer tanto assim. Aí beleza, de repente o Verratti o Verratti vai participar mais dos jogos, quero dizer, fora de casa, porque o Vasco vai criar mais oportunidades. Então eu acho que né, era interessante o Vasco criar outras alternativas. Dificilmente vai conseguir no mercado contratar um reserva para o Verratti, dentro dos moldes que o Vasco vai ter que contratar, tá sem papel colorido, né? Então, de repente, vai buscar em outras posições que o Vasco tem mais carências, né? Tem mais carência, melhor dizendo. E aí eu acho que é um nome aqui que pode ajudar, cara. Que pode, né? Vem de um bom momento, tá vivendo uma boa fase na base, tem muito recurso, tem muita qualidade. É o que eu falo. Ele pode não ter a presença diária do Verratti, né? O Verratti tá iluminado, ele marca os gols, mesmo com toda a dificuldade técnica que tem. Mas é um jogador que, assim, eu acho que abre, cara, um leque pro Vasco. Sabe tabelar, sabe dominar, girar, fazer um lançamento, participar do jogo, não ficar somente né, dentro da área. A gente destacou aqui uns lances do GB contra o Santos fora de casa. Que é isso, pô? É um 10 que joga de 9, pô. Sabe? Tem recurso. E aí é aquilo, é ter paciência, pô. Olha o Ryan hoje. Olha o Ryan hoje. Poxa, quantos torcedores, velho do Ryan, botaram uma caixa de latão na mesa, vende. E olha hoje, né, mudou ali com o Fernando Diniz. E eu acho que é o caso do GB também, família vascaína. De repente, eu não sei se o Elder, o Zucarello, né, pela dificuldade no meio campo que o Vasco tem, mas eu acho muito legal esses jogadores aqui trabalhando né, com os profissionais, família. Seguindo a nossa resenha, pra gente falar um pouco sobre mercado da bola e essas né, informações, né, rumores aí que estão pipocando nesse momento, eu gostaria de destacar essa daqui da galera que cobre o Santos, né, uma página que cobre o Santos, falando da possibilidade do Rafael Tolói. Vamos lá, ó. O Santos sondou o zagueiro Rafael Tolói, ex-Atalanta, que está livre no mercado. A contratação depende do aval do diretor Alexandre Matos, que avaliará o custo e o encaixe no elenco. Tolói, de 34 anos, é experiente, versátil e campeão da Liga Europa. O alto salário e a concorrência de clubes como Vasco e Atlético Mineiro são obstáculos. Decisão deve sair nas próximas semanas. Então assim, família, é um nome que já foi cogitado no Vasco, né? Até separei aqui, de fato, foi em 2024. Eu estava na dúvida se ali início de 2025. Tá aqui, ó, empresário de Rafael Tolói fala sobre negociação com o Vasco. Não é o momento de voltarmos para o Brasil, apesar de balançarmos pelo grande clube que é o Vasco. Achamos melhor ficarmos. Tá aí. Foi dessa maneira que o empresário do jogador falou à época. Agora eu tô na dúvida se o Pedrinho confirmou, cara, esse nome. Eu acho que não, cara. Ele falou que não tentou a contratação do Tolói. Eu não lembro, mas o empresário falando aqui dessa forma. E assim, eu entendo que é uma função, uma posição que o Vasco necessita, tá? Eu acho que o Vasco precisa de um zagueiro experiente ou um zagueiro qualificado para ajudar, né, a ajustar essa defesa aí. Eu até vi um amigo comentando aqui, né, em um dos nossos vídeos, foi no vídeo de mais cedo, né, que eu falei ali sobre os reforços, tal, pedindo a opinião de vocês, a quantidade, posições e tudo mais. E aí o amigo falou, poxa, eu não contrataria zagueiro, porque eu acho que a questão da zaga é assim, ajustar o time defensivamente para a defesa parar de sofrer. E aí os zagueiros vão jogar melhor. Eu acho até que isso pode acontecer, tá? Mas entendo que é necessária a contratação de um bom zagueiro para chegar e ser titular. Para chegar e ser titular, não tem debate. Ah, o João, o Pedro, meu pai, o cachorro, o gato. Não tem debate. Todo mundo vai falar, chega para ser titular. O Vasco, eu acho que necessita de um zagueiro assim. Mas eu não sei se é o caso do Rafael Tolói. Eu tava vendo aqui, um jogador que jogou apenas 17 jogos,
na última temporada. Aqui também na Transmart, ó, aqui, ó, ficou fora de vários jogos por lesão muscular. Aí tem também aqui, ó, pubalgia, problemas na panturrilha. Então, assim, não sei se é um zagueiro que tá bem condicionado. E, poxa, jogando lá na Europa, né? Que eu acho que o desgaste é bem menor, né? A quantidade de partidas, viagens e tudo mais. Então, o Vasco não pode, né, nem precisa de um jogador que não vai atuar. Então, não sei se é o caso do Rafael Tolói. E aí, família, nessa confusão toda com o Léo Jardim, pintou aqui, né, uma informação diretamente da Colômbia que o Vasco estaria interessado em um goleiro do Millonarios. Eu acho que é assim que fala lá o nome do time, família. Vamos lá, ó. Vasco mira reforço na meta. Álvaro Monteiro surge como opção em meio a impasse com o Léo Jardim. A imprensa colombiana revelou que o Vasco tem interesse no goleiro Álvaro Monteiro, do Millonarios, da seleção colombiana, enquanto as negociações para a renovação de Léo Jardim seguem sem definição. E assim, teve uma resenha dessa há um tempo atrás, que o Vasco estava interessado num goleiro argentino, e o Pedrinho falou sobre isso na coletiva. Poxa, a galera pinta aí algumas, né, levanta algumas informações que, poxa, só atrapalham, né, o andamento do clube. A gente está num processo aqui de tentar renovar com o Léo Jardim, e aí surge uma informação que o Vasco está interessado, está negociando com um goleiro lá da Argentina, e ele desmentiu, né, essa resenha toda. Agora, nesse caso aqui, eu não sei, né, eu não sei, porque eu acho, assim, que o Pedrinho já tem a ciência, né, que vai dar merda. Desculpa, assim, a palavra, tá, família? Porque, né, a galera que tem essas informações de bastidores estão comentando que o Vasco faz uma proposta, aí eles demoram a responder, aí o Vasco faz outra, demora mais ainda, aí agora fez a última, né? A última e essa contraproposta aí foi absurda, né? De 1 milhão e meio a 2 milhões. Não existe isso, pelo amor de Deus. E um contrato até 2030, o que é isso? Aí não, com todo respeito ao Léo Jardim, que é um goleiro que eu gosto, mas segue sua vida, né? Leva sua beleza para outro lugar. Então eu não sei se de fato o Vasco está interessado nesse goleiro, mas eu fui buscar, né, algumas informações sobre esse atleta e tá aqui, ó, início da carreira profissional. Ele começou no São Caetano, né, de 2013 a 2015, tem passagem pela Argentina, jogou no São Lourenço e aí retornou para a Colômbia em 2017, jogou no Cúcuta Deportivo, depois foi para o Tolima, e depois do Tolima chegou aqui no Millonarios em 2022 e está por lá até agora, família. Então é um jogador de seleção, né, colombiana, eu acho que ele não foi convocado agora, né, acho que ele está fora. Mas assim, pelo que eu estou acompanhando aqui, é um jogador que seria muito difícil, tá? A contratação, esse goleiro. Por quê? No início do ano, me parece que o Estudiantes da Argentina fez uma proposta para contar com esse jogador, né, de 1 milhão e pouco. Depois a segunda oferta foi de 3 milhões e a última foi de 4 milhões de dólares. E o Millonarios recusou. Pô, isso hoje dá mais de 20 milhões. E é um goleiro que tem contrato até 2027. Né, não sei se dezembro ou no meio do ano. Então assim, eu acho que é muito difícil. De repente o Vasco sondou a situação do goleiro, eu estava vendo alguns lances. De fato, parece ser um bom goleiro, ágil, alto. Se eu não me engano, tem 2 metros, né? É bem alto. Mas é isso, família. Eu acho que é muito difícil o Vasco conseguir contar com esse atleta. Assim, é muito do que um amigo comentou agora há pouco no vídeo, né? Léo Jardim tem que bater a meta, renovação automática e segue o rumo dele. Vê aí o que vai fazer, se já tem clube na Europa interessado, né? Porque a janela também abre lá para eles agora. Início de temporada vai ser, né? Final de temporada, mas aí, né, os clubes começam a planejar, as contratações e tudo mais. Então, de repente, o Léo Jardim vai jogar na Europa. E aí, claro, o Vasco vai ter que buscar um goleiro, que eu, poxa, acho que não vai ser, eu tenho quase certeza que não vai ser o Millonarios, porque não aceitou uma proposta, dinheiro na mesa do Estudiantes, e o Vasco, pelo que a gente está ouvindo aí, né, ESPN, o Rafael Marques falou, o Vasco está com muita dificuldade financeira. Para honrar a folha, que é quase 16 milhões, as contratações de reforços, jogadores livres, ou com certeza por empréstimo, né, sem o Vasco pagar muita coisa, é assim, então como é que você vai tirar um goleiro que é destaque lá? É impossível, família vascaína. E aí, a gente chega aqui na reta final do nosso vídeo, para falar de um jogador que o Vasco tentou. A gestão confirmou, e ele também confirmou, né, que é o atacante Vitor Sá, que passou aqui pelo Botafogo. Antes da gente comentar um pouco sobre ele, vamos assistir esse corte aqui da Lance TV. Se liga só.
Né, elogiar a sua grande fase no campeonato. Você terminou o campeonato a temporada, no caso, como um todo, com 3 gols e 4 assistências. Então, você terminou a temporada bem valorizado. E eu queria te perguntar a respeito daquela sondagem que teve do Vasco no começo do ano. Em janeiro ali, o Vasco foi noticiado que o Vasco foi atrás de você, mas acabou não tendo nenhum acordo em definitivo, mas que o Vasco tentaria contratar você agora no meio do ano. E te perguntar se você estaria aberto a um retorno para o Brasil, visto agora você já conseguiu fazer história, você vai estar com o nome valorizado no mercado. E também por você já ser conhecido pela sua passagem no Botafogo, que também a gente pode abordar daqui a pouco, mas falar sobre o que você pensa pro seu futuro daqui pra frente, agora que você já tá com seu nome cravado na história do Krasnodar. MV, tem alguma coisa que pega bastante pra mim hoje em dia, que é a questão do meu filho. Quando eu fui pra Rússia, eu já imaginei que ia ser complicado. Eu tento ver ele com o máximo de frequência possível, mas às vezes, decorrente aos jogos, de viagem e tal, eu não consigo. Então, a questão do meu filho pega bastante. Ele mora no Rio de Janeiro, e aí isso é algo da distância que às vezes faz eu ficar bem triste em relação a algumas coisas. Sobre a questão do Vasco e de outras sondagens que apareceram, realmente foi verdade. Apareceu alguns clubes, contataram diretamente os meus agentes, porém na hora de abrir conversa com o Krasnodar já não queria meio que conversa no momento, que seria a reta final do campeonato, teria mais 2 jogos para disputa do título, e falaram que a partir desse meio do ano talvez poderia abrir conversas e tentar ver como que seria. Então eu tenho mais 1 ano de contrato com o Krasnodar, a princípio totalmente focado. A gente agora volta de férias, tem a final da Supercopa da Rússia, então meu foco é totalmente no Krasnodar por ter mais 1 ano de contrato, mas estou aberto a propostas. Como eu te falei, a questão do meu filho hoje em dia é algo que pega bastante para mim, porque quando eu saí eu imaginei que fosse difícil, mas é muito complicado, é algo que muitas vezes faz eu ficar mal, faz eu me sentir distante dele. Então, muitas vezes faz eu me sentir distante do meu filho. Então é algo que realmente está me fazendo repensar bastante. Então vamos ver. A princípio, focar aí no que eu tenho aí da Supercopa. E após isso eu vou vou sentar com meus agentes, ver o que o Krasnodar pensa também sobre o meu futuro. E a partir daí tomar qualquer tipo de decisão. Ou seja, quer jogar no Vasco, né, família? Quer jogar no Vasco. Daqui a pouco aparece o Flucê aí, ó, e tenta a contratação do cara. Como eu disse, não vou ser emocionado, não é isso. Não é um craque, sabe? Mas eu acho que é um jogador que tem condições de ajudar o Vasco, cara. É um perfil, é uma característica que falta a esse elenco do Vasco, né? Antes, família, só pontuando, como ele disse aí, né? É um jogador de 31 anos, 1,78 m, gosta de jogar na ponta esquerda, né? E tem contrato com o Krasnodar, que foi campeão russo até o meio de 2026. Eu tava vendo aqui, né, titular absoluto do time russo, né? Jogou bastante essa temporada. E assim, um jogador experiente, né, família? Cara, eu nem sabia. Ele tem 93 jogos pelo Botafogo. Jogou bastante aqui. Jogou no Wolfsburg. Também em alguns times aqui que eu não faço ideia como falar esses nomes. E o Krasnodar, né? O seu clube atual. Então aqui, ó, poxa, 53 partidas na Bundesliga, 60 partidas na Série A. É um jogador, né, experiente, família. E assim, é o que eu falei. É um jogador que hoje faz falta. O Vasco tem a necessidade de contratar um jogador assim, que é rápido, não é o primor técnico, mas tem aquela condição de encarar o marcador, de dar um tapa na frente, chegar no fundo, né? É um jogador que tem uma boa condição física para recompor, de repente vai ser um atleta pro Felipe Coutinho dar aquele passe no ponto futuro. Eu sei que por ali, né, joga um Nuno. Mas assim, tem que ter no elenco, cara. Tem que ter um jogador desse aí pra brigar por posição, de repente traz o Nuno pra direita, traz o Nuno pro meio, sei lá. Eu acho um excelente nome. Repito, não é nenhum craque. Não é um cara que vai elevar o patamar do Vasco. Não é isso. Mas, como eu disse, dentro das opções que a gente tem, é um jogador pra ajudar. Na minha opinião, ajudar bastante. Quero saber a sua. Fui!